Olá, amantes do desconhecido. Hoje trago uma história que me foi enviada por uma seguidora do canal. E devo avisar, ela não é para os fracos de coração. Esse relato é sobre o que aconteceu com o tio dela, Raul, um homem corajoso que costumava se aventurar nas profundezas das matas do Pará. Mas dessa vez, algo mudou. Em uma noite sombria, ele descobriu que o perigo não está apenas nos animais selvagens, mas em forças invisíveis que habitam a floresta e que guardam um rancor antigo e mortal. Se você acha que é só um conto de terror, pense duas vezes. Raul aprendeu da pior maneira que certos lugares devem ser respeitados, que existem espíritos e maldições além do nosso entendimento. Então, sente-se, apague as luzes e prepare-se para mergulhar em uma história de terror, possessão e uma maldição indígena que mudou a vida desse homem para sempre. E antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias sombrias. Afinal, o que você vai ouvir agora pode assombrá-lo por noites a fio. Raul, um homem acostumado à solidão das matas, parou em um vilarejo distante para um descanso depois de semanas caçando e pescando. O bar era um pequeno barracão de madeira envelhecida, com paredes enegrecidas pelo tempo e uma iluminação tão precária que mais parecia uma gruta sombria. O lugar exalava cheiro de cachaça barata e fumaça, e o ambiente estava tomado por um silêncio denso, como se o ar ali carregasse histórias pesadas demais para serem contadas em voz alta. Raul, com sua espingarda pendurada no ombro, aproximou-se do balcão e pediu uma cachaça, esperando relaxar antes de sua próxima incursão na floresta. Foi então que ele notou a figura peculiar de um velho encurvado no canto do bar. O homem, de pele enrugada e olhos afundados como buracos negros, parecia alheio ao ambiente, murmurando coisas para si mesmo. Mas quando Raul começou a beber, o velho levantou o olhar, fixando-o com uma intensidade assustadora. "Você é caçador, não é?" A voz do velho era rouca, carregada de uma sabedoria desconfortante. Ele se apresentou como Ezequiel, um homem que, segundo os outros presentes, tinha o estranho dom de ver e ouvir o que os vivos não podiam compreender. Ezequiel começou a contar a Raul sobre um lugar profundo na mata, um cemitério indígena onde os antigos pajés enterravam seus mortos e realizavam rituais sagrados, em segredo, protegendo-o com maldições antigas. A voz do velho baixou ainda mais, quase um sussurro. "Aquele solo é guardado. Os espíritos não abandonaram esse mundo. Se alguém ousar perturbar seu descanso, pagará o preço. Um preço muito maior do que qualquer um pode imaginar." Os olhos de Ezequiel brilharam, cheios de um mistério que fez o sangue de Raul gelar por um momento. Raul, tentando esconder o desconforto, apenas riu, achando que o velho queria assustá-lo. Ezequiel, porém, não riu. Em vez disso, ele se inclinou para mais perto, com o olhar sombrio, e disse: "O que está enterrado lá não gosta de ser tocado. Você pensa que é corajoso, mas nenhum homem consegue enfrentar o que não pode ver." Raul ignorou o aviso e foi embora, achando que Ezequiel era apenas um contador de histórias. Mas, ao sair, sentiu que o velho o observava, com olhos que pareciam enxergar além do tempo e da realidade. Algumas semanas depois, Raul decidiu explorar uma parte inóspita da floresta, onde nunca tinha ido antes, atraído pelo desafio e pela curiosidade que, para ele, era irresistível. Ao amanhecer,
Ele e seu fiel cão de caça entraram em uma área mais densa e escura da mata, onde as árvores eram tão altas que quase bloqueavam a luz do sol, e o chão estava coberto por um tapete de folhas antigas e apodrecidas. O silêncio era tão absoluto que até mesmo o som de seus passos parecia uma intrusão, e o ar estava carregado com um cheiro úmido, como o de algo que há muito tempo apodrece em segredo. Depois de horas caminhando, Raul avistou algo peculiar. Um círculo de pedras coberto por musgos e raízes, quase totalmente escondido pela vegetação. No centro havia um pequeno altar de pedra, repleto de objetos antigos, colares de ossos, figuras entalhadas em madeira, pequenos potes cheios de substâncias desconhecidas. Ele parou intrigado, mas também desconfiado, lembrando-se das histórias de Ezequiel. Raul se abaixou e, rindo para si mesmo, pegou uma das figuras de madeira, uma pequena escultura tosca de um rosto distorcido, como se estivesse gritando de dor ou raiva. Ele pensou em levar aquilo como lembrança, ignorando completamente o desconforto que seu cão demonstrava. O cachorro, inquieto, puxava a coleira e soltava ganidos baixos, algo que Raul nunca tinha visto em todas as suas expedições. Ao guardar a figura na mochila, Raul ouviu um som sutil, como um suspiro vindo da floresta ao seu redor, seguido por um arrepio que percorreu sua espinha. O cão, desesperado, começou a puxá-lo para longe, como se algo invisível o estivesse empurrando. Mas Raul apenas continuou em frente, convencido de que tudo não passava de superstição. Foi então que sentiu uma presença. Algo parecia segui-lo, uma sensação crescente de que não estava mais sozinho naquela floresta. O ar tornou-se denso e Raul percebeu que cada passo parecia ser ecoado por outro, um ruído baixo e fantasmagórico que o acompanhava. Ele acelerou o ritmo, mas o som continuava, como se uma sombra invisível estivesse a poucos passos de distância. Após um longo dia de caminhada, Raul montou acampamento próximo a um rio. Ele fez uma fogueira, cozinhou uma refeição simples e tentou ignorar o leve desconforto que o havia perseguido desde o cemitério indígena. No entanto, assim que o sol desapareceu no horizonte, o ambiente mudou. A floresta, antes calma, parecia ganhar vida própria, como se cada árvore e cada sombra escondessem algo sinistro. A noite estava mais escura do que o habitual, e um silêncio assustador tomou conta do lugar. Foi quando ele começou a ouvir sussurros, sons quase inaudíveis, vindos de todas as direções. Parecia que dezenas de vozes falavam ao mesmo tempo, em uma língua que ele não compreendia, palavras carregadas de ódio e tristeza. Raul olhou ao redor, mas não conseguia ver nada além da escuridão que envolvia a fogueira. Seu cachorro, que estava ao lado da fogueira, começou a rosnar, os pelos do corpo eriçados, encarando a floresta com um olhar de puro terror. Subitamente, o cão soltou um ganido alto e correu para dentro da mata, como se estivesse fugindo de algo invisível. Raul tentou segui-lo, mas o cachorro desapareceu na escuridão, e ele logo perdeu o rastro. Enquanto procurava pelo animal, sentiu um arrepio gelado, e foi então que ouviu claramente uma voz sussurrar seu nome. A voz era arrastada e rouca, cheia de algo que ele só poderia descrever como malícia, e parecia vir de todas as direções. Ele se virou rapidamente, tentando identificar a fonte, mas viu apenas as sombras das árvores, que agora pareciam se contorcer de forma assustadora, como se algo invisível as movesse. Raul correu de volta ao acampamento, mas o cachorro nunca mais apareceu. A partir desse momento, Raul soube que algo estava profundamente errado.
Ele passou o resto da noite em claro, segurando sua espingarda e olhando para a floresta, sentindo-se observado por olhos invisíveis que o espreitavam da escuridão. Depois de retornar ao vilarejo, Raul não era mais o mesmo. A transformação não foi imediata, mas aos poucos, sua família e amigos começaram a notar pequenas mudanças. Um olhar vazio, uma voz que soava mais áspera e atitudes antes incomuns. Ele, que era um homem pacífico, tornou-se cada vez mais explosivo e irritadiço. Algumas noites ele vagava pela casa sem rumo, como se estivesse em um transe, murmurando palavras incompreensíveis. Mas o que realmente assustava seus familiares eram os olhos de Raul. Havia um brilho sinistro, quase como se uma sombra negra dançasse dentro de suas pupilas. As crianças do vilarejo começaram a evitá-lo, dizendo que o tio Raul estava com o demônio nos olhos. Até mesmo os adultos passaram a desconfiar, já que ele parava por longos períodos, olhando para o vazio, movendo os lábios, como se estivesse conversando com alguém que ninguém mais podia ver. Durante as noites, Raul era atormentado por pesadelos tão vívidos que ele acordava gritando, como se alguém estivesse o estrangulando. Em seus sonhos, ele era arrastado para uma clareira na floresta, onde sombras altas o cercavam, sussurrando seu nome, puxando-o para um buraco negro e sem fim. Sentia mãos geladas o segurando, enquanto o som de risadas e cânticos em uma língua desconhecida o fazia estremecer até os ossos. Ele acordava suado, com o cheiro de terra e podridão impregnado nas narinas, e sentia que não estava mais sozinho. Uma noite, sua sobrinha foi visitá-lo, e ao entrar na casa, encontrou-o parado na sala, olhando fixamente para um canto escuro. Seus lábios se moviam, e ele sussurrava palavras em uma língua que ninguém na família reconhecia, cheia de raiva e desprezo. Era como se uma presença invisível estivesse ali, uma sombra que o espreitava do canto da sala. A sobrinha tentou chamá-lo, mas ele parecia imerso em um mundo próprio, até que seus olhos se voltaram lentamente para ela. O olhar de Raul era vazio, e um frio mortal tomou conta do ambiente. Ele a encarou como se não a reconhecesse, e disse com uma voz que não parecia humana: "O que está morto deve ficar em paz, e eu trouxe o tormento." Assustada, a sobrinha saiu correndo e alertou a família, que decidiu que algo precisava ser feito. A casa parecia tomada por uma presença maligna, e Raul estava se tornando apenas uma casca, sendo consumido por algo além do mundo material. Desesperada, a família buscou ajuda com o curandeiro indígena mais próximo, um velho sábio conhecido por seu poder sobre o mundo espiritual. Quando o curandeiro chegou, ele permaneceu em silêncio na porta da casa de Raul por alguns minutos, apenas observando. Finalmente ele sussurrou: "Algo antigo e raivoso está aqui. O espírito de Raul foi tocado pelo que não pertence a este mundo." Ao entrar, o curandeiro acendeu velas e começou a queimar ervas que exalavam um cheiro forte, quase sufocante. A fumaça densa encheu a sala e Raul, que estava amarrado a uma cadeira, começou a se contorcer. Seus olhos viraram, revelando apenas o branco, enquanto um sorriso perturbador se formava em seus lábios. Ele riu, uma risada rouca e grotesca, e disse em uma voz que não era sua: "Vocês acham que podem me tirar daqui? Ele é nosso para sempre." O curandeiro continuou entoando cânticos, e as chamas das velas vacilaram, como se o ar estivesse carregado de energia. Raul se debatia violentamente, as cordas rangendo enquanto ele cuspia insultos e blasfêmias em uma língua antiga, cheia de ódio. Sua voz mudava de tom constantemente, ora grave, ora aguda, como se várias entidades estivessem falando através dele.
Em um momento, ele ergueu a cabeça e disse, com um sorriso macabro: Ele ousou profanar o sagrado. Agora, ele nunca terá paz. O curandeiro se aproximou de Raul, pressionando o ramo de ervas contra seu peito e recitando um último cântico com força. A sala ficou gelada e todos os presentes sentiram um frio intenso, como se a morte estivesse ali. Subitamente, Raul parou de se debater e um grito agudo e inumano saiu de sua boca, preenchendo a casa com um som que parecia reverberar nas paredes. Então, uma sombra densa, quase como uma névoa escura, começou a sair de seu corpo, formando um rosto com olhos vazios e uma boca aberta em um grito silencioso. A sombra pairou por um instante antes de se dissipar no ar com um último gemido, e a sala foi tomada por um silêncio absoluto. Raul desmaiou, seu corpo mole e sem vida, e o cheiro de enxofre encheu o ambiente, deixando uma marca que demoraria dias para desaparecer. Nos dias seguintes, Raul ficou em coma, imóvel, como se sua alma tivesse sido consumida pela escuridão. Quando finalmente acordou, ele parecia vazio, uma sombra do homem que fora. Não lembrava do que havia ocorrido, mas jamais voltou a ser o mesmo. A escuridão parecia ter deixado um rastro em seus olhos, e ele nunca mais falou sobre o que viu naquela clareira. Depois daquele episódio, Raul abandonou a caça e se afastou de tudo que o ligava à floresta. Quando alguém mencionava o cemitério indígena, ele apenas baixava a cabeça, um olhar distante e amedrontado em seus olhos, e murmurava: certas coisas devem ser deixadas em paz. Há lugares onde a morte e a vida coexistem, e nada pode livrar a alma daquele que perturba o que é sagrado. Raul viveu o resto de seus dias de forma reclusa, com medo até de andar sozinho em seu próprio quintal à noite. Seus vizinhos diziam ouvir murmúrios em sua casa de madrugada, e alguns juravam que viam sombras se movendo ao redor de suas janelas. Ele passava noites acordado, com o olhar perdido, e frequentemente era encontrado murmurando para si mesmo: eu devia ter escutado, nunca mexa no que não é seu. E assim terminou a história de Raul, um homem corajoso que ousou desafiar o desconhecido e pagou o preço eterno. Então, o que acharam dessa história, amantes do desconhecido? Lembrem-se de que certos mistérios não foram feitos para serem desvendados. Se gostaram do vídeo, deixem seu like, compartilhem e se inscrevam no canal. E, sobretudo, lembrem-se, alguns lugares guardam segredos que nunca devem ser perturbados. Fiquem atentos e até o próximo vídeo, se tiverem coragem de voltar.